A torcida do Palmeiras já amanheceu naquele clima de ansiedade que costuma tomar conta nas vésperas de jogo importante, especialmente quando o fim de semana promete decisões e um estádio completamente lotado. O ambiente ao redor do clube está fervendo e a expectativa para esse confronto no Allianz Parque só cresce. Ainda mais porque o time não pode mais permitir qualquer deslize nessa reta final. Há um senso geral de urgência que paira no ar, algo que o torcedor palmeirense sente na pele e que a equipe precisa transformar em desempenho dentro de campo. A pressão é real, o alerta está ligado e cada detalhe pode fazer a diferença. O Palmeiras sabe disso. O Abel sabe disso, e a partida contra o Fluminense chega com aquele peso especial de quem já entra em campo sabendo que não tem margem para erro. O torcedor está tentando entender o que o Abel Ferreira pretende fazer, porque nos últimos dias se reforçou a possibilidade de retorno ao esquema tradicional com duas linhas bem definidas, 4 jogadores atrás e mais 4 à frente, deixando de lado o modelo com 3 zagueiros que havia se tornado recorrente nas últimas partidas. É um movimento que mostra como o treinador busca respostas urgentes para um momento de instabilidade técnica, e como ele tenta recuperar a fluidez que marcou os melhores períodos da equipe ao longo da temporada. Entre os jogadores, a expectativa é grande, principalmente com as voltas de nomes importantes que ficaram de fora na última rodada. Gustavo Gomes, Piquerez e Roque devem retomar seus lugares no time titular, oferecendo mais consistência defensiva e equilíbrio no corredor esquerdo, que vinha sendo um problema evidente. Nos bastidores, ainda existe a possibilidade de Kelvin também iniciar entre os titulares, e isso vem gerando conversas animadas entre os torcedores que acompanham os treinos e tentam decifrar os sinais do que pode acontecer. A cada atualização, a sensação é de que o Palmeiras quer montar uma formação mais sólida, com menos improviso e mais convicção. A ausência do Andreas faz com que uma vaga esteja totalmente em aberto, e isso aumenta a curiosidade sobre quem vai assumir essa função central. A ideia de um 4-4-2 devolve ao time uma estrutura mais conhecida e que costuma favorecer os atletas que se sentem mais confortáveis atuando de maneira organizada, sem tanta adaptação individual. O Allianz Parque deve receber um público impressionante para esse jogo, e o clima de despedida do estádio na temporada deixa tudo ainda mais simbólico. O torcedor palmeirense abraça a equipe nos momentos decisivos e a venda de ingressos explodiu rapidamente. As informações mais recentes indicam que mais de 32 mil lugares já estavam ocupados. Mas quando alguns torcedores tentaram buscar novas entradas, só encontraram opção no setor visitante. A expectativa é que uma nova leva ainda seja liberada. Mas o que já dá para sentir é que a festa promete ser grande, com aquele barulho que empurra o time desde os primeiros minutos até o apito final. Jogo à noite, casa cheia, decisão no ar e o adversário vindo embalado. Tudo isso coloca um tempero extra nessa partida. O Fluminense, mesmo vivendo momentos irregulares na temporada, aparece agora dentro da zona de classificação para a parte superior da tabela. A derrota recente do Bahia fez com que os cariocas subissem para o 6º lugar, e isso aumenta muito a atenção do Palmeiras, já que o desempenho do Verdão contra equipes dessa faixa da tabela não tem sido dos melhores. O torcedor sabe disso. O elenco também. E essa consciência aumenta ainda mais o peso do confronto. Independentemente de qualquer vantagem obtida no meio de semana, ninguém no Palmeiras acredita que o Fluminense virá para facilitar a vida de ninguém. É jogo duro.
É jogo grande e é jogo que exige postura de time que quer brigar até o último instante pelo topo do Campeonato Brasileiro. A lembrança do histórico de confrontos entre Abel e Zubeldia alimenta alguma confiança, mas também não garante nada dentro de campo. Futebol não vive só de estatísticas e o torcedor palmeirense está cansado de saber que cada partida é uma história completamente nova. O que vale é a postura, a entrega, a concentração e o nível de execução. O Palmeiras precisa jogar bola de verdade, precisa se impor, precisa demonstrar de forma prática que ainda tem força para disputar o título. A combinação de resultados pode até ajudar, já que Flamengo e Bragantino também entram em campo no mesmo horário. Mas depender de outros não é algo que agrada à torcida. O foco precisa estar exclusivamente no que acontece dentro do Allianz Parque, porque se o Palmeiras fizer a parte dele, a matemática pode começar a trabalhar a favor. Enquanto isso, algumas movimentações internas seguem acontecendo, especialmente envolvendo o futuro de jogadores que fazem parte do elenco, mas não parecem estar nos planos do clube para a próxima temporada. O caso de Marcos Vinícius, jovem lateral esquerdo, chamou muita atenção nos últimos dias. Ele chegou ao Palmeiras com enorme expectativa e, inclusive, tinha uma multa contratual gigantesca, algo que mostrava como o clube via potencial no seu desenvolvimento. Ainda assim, a decisão tomada foi pela sua saída e retorno ao Goiás, clube onde iniciou a formação. O Verdão mantém uma porcentagem dos seus direitos para possível venda futura, algo comum em negociações envolvendo atletas jovens, mas surpreende ver como uma promessa tão badalada acaba deixando o clube sem ter oportunidade no profissional. Esse movimento abre discussões sobre como o Palmeiras irá gerenciar seu elenco na próxima temporada. E nesse pacote entram outros nomes que também estão emprestados e dificilmente serão aproveitados no ano que vem. Rômulo, Caio Paulista e Vitinho aparecem entre os mais citados. O caso do Rômulo é especialmente curioso porque ele chegou cercado de expectativa, mas nunca conseguiu apresentar o mesmo nível de desempenho que mostrou no Novo Horizontino. A oscilação na sua posição em campo pode ter atrapalhado seu desenvolvimento, já que em alguns clubes foi escalado aberto pela esquerda, enquanto seu melhor futebol aparecia quando atuava centralizado, organizando o jogo de frente. Mesmo assim, sua trajetória recente não empolgou, e dificilmente ele terá um novo capítulo no Verdão. Essas decisões mostram como o Abel e a diretoria estão tentando redesenhar o grupo para os desafios que vêm pela frente, e essa reestruturação atinge até jogadores consolidados, como o goleiro Everton, que continua sendo um dos grandes nomes do elenco, mas vive uma situação que abre margem para especulações. A lesão na mão fez com que Carlos Miguel assumisse a titularidade e, dependendo de como as coisas evoluírem, existe a possibilidade real de uma mudança definitiva na posição para a próxima temporada. O contrato de Everton vai até 2026, mas as conversas envolvendo o Grêmio mostram que seu futuro pode tomar outros rumos. Muito disso depende do retorno físico, do ritmo de jogo e das decisões táticas do Abel quando todos estiverem plenamente disponíveis. Enquanto o Palmeiras se movimenta internamente, fora de campo, a torcida também fica atenta a tudo que envolve possíveis negociações, visitas inesperadas e encontros curiosos que acabam alimentando ainda mais as rodas de conversa. E um episódio recente chamou bastante atenção, principalmente por envolver um nome que desperta interesse no Verdão há algum tempo.
O pai do meia Gerson esteve em um jantar na Rússia com uma torcedora palmeirense bastante conhecida entre quem acompanha conteúdos ligados ao clube. A presença dos dois no mesmo ambiente, somada ao fato de o Palmeiras já ter demonstrado intenção de observar o jogador para 2026, abriu espaço para questionamentos, teorias e aquela ansiedade típica do torcedor que vive intensamente as possibilidades de reforços. Essa torcedora, que mora em Kazan, já virou quase uma ponte informal entre atletas que atuam na Rússia e o Palmeiras. Ela acompanha de perto o futebol local, mantém contato com jogadores brasileiros que atuam no país e sempre compartilha registros que acabam circulando nas redes sociais do torcedor palmeirense. Em outras oportunidades, quando surgiu o nome de Kelvin, por exemplo, ela foi uma das primeiras a citar que havia tido contato com o atleta, o que acabou aumentando ainda mais sua visibilidade entre quem acompanha notícias do clube. Dessa vez, a foto publicada com o pai do Gerson reacendeu o debate, porque coincidiu justamente com informações recentes de que dirigentes do Palmeiras teriam estado na Rússia para tratar diretamente com o Zenit sobre o futuro do meia. A reunião entre essa torcedora e o pai do jogador gerou um turbilhão de interpretações. Alguns torcedores acreditam que possa ter sido apenas um encontro casual, algo sem relações diretas com qualquer negociação. Outros enxergam a situação como um possível sinal de que a família do atleta está, pelo menos, aberta a conversas ou buscando se aproximar de ambientes ligados ao clube. Nada foi confirmado oficialmente, mas o simples fato de o pai do jogador compartilhar isso em suas redes sociais fez com que o assunto ganhasse força. Tudo que envolve um nome de peso, que poderia contribuir tecnicamente com o elenco no futuro, sempre causa repercussão, especialmente quando o Palmeiras está claramente em busca de opções para fortalecer sua equipe a médio prazo. A torcida já começa a imaginar como seria encaixar um jogador com as características do Gerson no meio-campo do Verdão, pensando em como ele poderia agregar na construção ofensiva, no controle da bola e até na intensidade sem ela. Mesmo sabendo que nada é iminente e que qualquer possibilidade só se tornaria real daqui a mais tempo, o torcedor palmeirense se acostumou a acompanhar os movimentos do mercado com atenção, porque o clube sempre planeja suas investidas com antecedência. Tudo isso alimenta a imaginação, mas também reforça a ideia de que o Palmeiras está atento e mapeando situações que podem abrir oportunidade no futuro. Enquanto isso, dentro do clube, a preparação para o jogo contra o Fluminense segue com foco total. Os treinos revelam um elenco empenhado em corrigir erros recentes. Porque o nível de desempenho abaixo do esperado nas últimas partidas levou a um período de grande cobrança. O próprio ambiente interno sente que chegou o momento de reação imediata. A queda de rendimento no setor ofensivo, a dificuldade para criar jogadas claras e a lentidão em alguns momentos do jogo fizeram soar alarmes nos corredores do Allianz Parque. A retomada da intensidade, da marcação forte e das triangulações rápidas pelos lados é algo cobrado diariamente. O elenco sabe que não pode repetir os mesmos erros, principalmente contra um adversário que gosta de explorar espaços e que tem um modelo de jogo que castiga quem vacila. A reestruturação tática proposta por Abel para esse confronto coloca no centro da discussão a necessidade de reencontrar um equilíbrio perdido. A formação com 3 zagueiros até trouxe bons momentos em determinadas ocasiões, mas também expôs vulnerabilidades quando a equipe não conseguia pressionar com sincronismo. A volta ao 4-4-2 pode devolver ao time aquele encaixe mais natural,
com laterais avançando na hora certa, volantes ocupando os espaços com mais facilidade e atacantes com liberdade para alternar movimentos de infiltração e apoio. Essa mudança não garante resultado, mas devolve ao elenco uma sensação familiar, algo que pode ser determinante quando a confiança está oscilando. Os treinos mais recentes reforçam que a briga por posição está intensa. O setor de meio-campo é o que mais concentra debate, porque existem vários jogadores com características diferentes e o time precisa de alguém capaz de organizar, acelerar e ajustar o ritmo quando necessário. Parte da torcida defende que Kelvin tenha nova chance entre os titulares, principalmente pela velocidade que oferece e pela forma como consegue quebrar linhas quando está em boa fase. Outros preferem uma opção mais cadenciada, alguém que consiga servir como ponto de equilíbrio entre defesa e ataque. Essa indefinição gera expectativa, porque o Palmeiras precisa de alguém que assuma protagonismo nesse setor, principalmente em jogos grandes. Em paralelo a isso, a equipe técnica estuda os pontos fortes do adversário, analisando como o Fluminense tem se comportado nas últimas partidas e de que maneira pode ameaçar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Mesmo sendo um time que oscilou muito durante o ano, o clube carioca subiu para a parte de cima da tabela e isso já mostra um sinal de alerta. Jogadores perigosos, que atuam entre as linhas, podem complicar muito caso o Palmeiras não entre ligado desde o primeiro minuto. A torcida, sabendo disso, pede uma postura agressiva e uma marcação compacta para evitar que o Fluminense encontre conforto na partida. Esse nervosismo misturado com esperança acompanha o torcedor palmeirense nos últimos dias. Principalmente porque os resultados dos concorrentes diretos ainda interferem na briga pelo topo. Flamengo e Bragantino entrando em campo no mesmo horário aumenta a tensão geral, criando aquela sensação de rodada decisiva mesmo antes do apito inicial. O torcedor faz contas, imagina cenários, torce por tropeço dos rivais, mas sabe que nada disso terá valor se o próprio Palmeiras não fizer o seu papel dentro de casa. O sentimento coletivo é de que esse jogo pode redefinir o ânimo, recolocar o time na disputa e servir como ponto de virada nessa reta final tão apertada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A torcida ainda tenta entender o que aconteceu, mas o burburinho tomou conta do noticiário esportivo nas últimas horas. A CBF teria devolvido 3 pontos ao Palmeiras referentes a um jogo que o clube havia perdido no Brasileirão. A decisão, mantida sob um véu de silêncio nos bastidores da entidade, começou como um sussurro nos corredores de clubes rivais e rapidamente ganhou força, espalhando-se por grupos de dirigentes, analistas e jornalistas próximos às cúpulas do futebol nacional. O curioso é que ninguém confirma oficialmente o motivo. Fala-se em um suposto erro de procedimento, em uma interpretação equivocada de regulamento, até mesmo em uma notificação interna que teria sido ignorada durante o trâmite da partida. Nos palcos do futebol, onde cada detalhe costuma vazar antes da hora, o clima de mistério é ainda mais incomum. Alguns cartolas tratam o caso como ajuste técnico, enquanto outros insinuam que houve pressão suficiente para reabrir um processo considerado encerrado. Dentro do ambiente alviverde, o rumor corre com cautela, mas não sem certo ar de alívio. Afinal, 3 pontos podem mudar planejamentos, reposicionar ambições e alterar completamente a matemática de uma temporada longa e desgastante.
Já do lado dos rivais, o tom é de desconfiança. Bate-papos privados. Telefonemas apressados e reuniões improvisadas alimentam a sensação de que algo grande está prestes a estourar nos holofotes. Apesar do silêncio oficial, não faltam especulações. Há quem diga que o caso ainda pode ser contestado, há quem acredite que a devolução é definitiva, e há até quem aposte que novos detalhes surgirão, reacendendo discussões jurídicas e políticas. É o tipo de situação que costuma incendiar debates, dividir comentaristas e virar combustível para horas de mesa redonda. Por enquanto, o que existe é apenas a fumaça espessa de um rumor que se espalhou rápido demais para ser ignorado. E, no futebol, onde silêncio raramente é definitivo, muita gente aposta que essa história ainda está longe do último capítulo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!